Linguagem C, aula 38, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Passagem por referência. Até agora, vimos casos em que uma função retorna um valor para uma outra função, ou que a função não retorna valores, ela apenas executa uma ação. Se a função não retorna valores, ela apenas executa uma ação, essa função deve ser declarada como sendo do tipo void. É o que ocorre aqui. Eu criei a função do tipo void chamada calcComs. Essa função não vai retornar valor, só vai executar uma ação. Agora suponha que eu queira retornar não apenas um valor, mas retornar mais de um valor. Neste caso, eu não posso utilizar o return. O return tem uma limitação. Ele só retorna um valor. Então, se eu quiser retornar mais de um valor, aí eu não posso mais utilizar a passagem por valor. Eu vou ter que utilizar a passagem por referência. Nessa passagem por referência, uma função envia valores para uma outra função. Essa outra função altera os valores daquela variável ou daquelas variáveis que foram enviadas, altera os valores que estão nessas variáveis, tá? E aí, a partir desse momento, aquelas variáveis estarão com valores diferentes. Então, aqui dentro da função main, eu chamei a função calcComs, enviando para ela salário e coms, que é o salário e a comissão. Porém, eu enviei o endereço dessas variáveis, tá? Que quando eu envio a variável, uma função não tem a permissão de alterar aquele valor daquela variável, tá? Agora, se eu enviar o endereço dessa variável, aí sim, aí o valor daquela variável poderá ser alterada por uma outra função, tá? Então, na passagem por referência, eu envio não a variável em si, mas envio o endereço da variável, tá? Não envio o valor da variável, eu envio apenas o endereço da variável, informando aqui o e-comercial, tá? Então, essa função aqui, calcComs, vai receber não os valores das variáveis, ela vai receber os endereços das variáveis, tá? Então, o e-comercial e o asterisco são vias de mãos contrárias, tá? Enquanto o e-comercial envia um endereço, o asterisco recebe um endereço, tá? Então aqui, o e-comercial envia o endereço da variável e recebe
o nome da variável. O asterisco faz o quê? Recebe o endereço da variável e envia o nome da variável. Tá? Então, um recebe o que o outro envia. Então, quando eu já tenho o endereço, eu vou receber o endereço usando aqui o asterisco. Tá? Quando eu vou receber o endereço, não quando eu vou enviar. Tá? Esse asterisco indica o endereço da variável, tá? Os dois indicam o endereço da variável, tanto o e-comercial quanto o asterisco. Ou seja, os dois são ponteiros. Por quê? Os dois são endereços de variáveis. Só que o e-comercial é quando eu estou enviando. E o asterisco é quando eu estou recebendo. Então aí, essa função vai receber os dois ponteiros, né, os dois endereços das variáveis. E vai fazer o seguinte, vai alterar os valores. Tá? Então ela vai pegar a comissão, vai dizer que é igual ao salário vezes a comissão dividido por 100. Tá? Por quê? Porque lá na main a comissão ela sai com o valor 10 ou 20. Só que não é 10 ou 20, na verdade. É 10% ou 20%. Tá? Então eu tenho que pegar a comissão aqui e dividir por 100. Tá? Então vai ficar 10 por 100 ou 20 por 100. Tá? Então o valor da comissão vai ser o seguinte. Suponha que eu tenho um salário de 2.000. Vou multiplicar 2.000 por 10%, vai ficar 200. Então a comissão vai ser 200. E o salário vai ser igual a quê? O salário vai ser igual ao próprio salário mais a comissão. Então se eu tenho um salário de 2.000 e uma comissão de 200, o salário vai ficar 2.200. Tá? Então, até esse momento aqui, até antes daqui, o salário valia 2.000 e a comissão valia 20 ou 10. A partir desse momento aqui, ó, que eu chamo a função calccons, o salário vai passar a valer 2.200 e a comissão vai passar a valer 200. Tá? Então aqui eu exibo na tela o valor de comissão, né? E o valor do salário com a comissão. Tá? Então aí vocês vão ver que os valores foram alterados. Vou apertar aqui F9 para vocês verificarem. Digite um salário, 2.000. Olha lá, comissão 200, salário com comissão 2.200. Tá? Então, deu certinho, tá funcionando, os valores foram alterados. Tá? Então, por que utilizamos os ponteiros aqui nesse programa? Qual é o sentido de se utilizar ponteiros? Bom, nesse programa eu utilizei ponteiros porque eu queria que uma função fizesse uma alteração nos valores das variáveis que eu tenho numa outra função. Tá? Só que isso não é possível se eu enviar os valores. Isso só é possível se eu enviar os endereços dos valores. Tá? Então aí, quando essa função recebe o endereço, ela cria uma outra variável que vai armazenar os endereços das variáveis, tá? Então aqui
salário e cons vão ter outros endereços, tá? Elas não vão ter os mesmos endereços de sal e com daqui também, tá? Embora seja a mesma variável, elas vão ter outros endereços. Por quê? Porque aqui eu não estou guardando os valores de sal e de cons. Aqui eu criei uma outra variável, criei outras variáveis para guardar os endereços dessas duas variáveis, tá? Então, na prática acabam sendo duas variáveis diferentes, tá? Se eu pedir para imprimir os endereços dessa e dessa e dessa e dessa, vão ser endereços diferentes, tá? Por quê? Porque embora sejam as mesmas variáveis, ele cria uma outra variável que vai guardar essa aqui vai ter um outro endereço para guardar o endereço dessa, tá? E essa aqui vai ter um outro endereço para guardar o endereço dessa, tá? Então essas variáveis elas não armazenam valores, elas vão armazenar endereços,